O Isso Não É Óbvio é sobre pessoas, soft skill e mentalidade. Hoje você vai ver um episódio muito especial com um jovem adulto que está se formando e criando os seus próximos passos. Aqui a gente vai desafiar o status quo, onde a maioria das pessoas estão seguindo uma rotina, alguns estão buscando uma quebra de padrão. E o Isso Não É Óbvio tem a intenção de romper a sua mente para que você possa criar uma visão e criar alguns pequenos passos para acelerar os resultados. Começa agora o Isso Não É Óbvio. Galera, o programa de hoje vai ser muito especial. Eu tô com um jovem empreendedor que quando eu conheci ele, eu falei, cara, o seu movimento, a sua mentalidade é diferente, eu quero te conhecer mais. E Deus colocou no meu coração a vontade de ensinar outros jovens. Isso nasceu há pouco tempo e eu comecei a falar isso para outros empresários que eu faço parte do conselho e eles falaram, legal esse projeto de ensinar novos jovens e tudo mais tal, mas vamos falar sobre isso mais pra frente. Naquele momento Deus colocou uma palavra no meu coração. Você já ensinou jovens? Eu falei assim, não. Ele falou, então começa por você. E naquele momento eu tomei a decisão de montar uma mentoria para jovens de 14 a 17 anos, onde eu não vou cobrar nada, onde eu vou colocar parte do meu tempo, do meu conhecimento para formar a próxima geração. Esse projeto chama Futures Founders e eu vou entrevistar aqui o primeiro jovem adolescente, primeiro próximo próspero, que a família já é próspera, mas agora é hora da responsabilidade dele vir para a mesa e ele alcançar resultados que vão ser de acordo com a identidade dele. Com você, Luca! Seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Luca, o que não é óbvio para um filho de empresário, de um grupo de empresas, com 16 anos, onde a sociedade, a massa das pessoas que estão ao seu redor, da sua idade, estão buscando distração, onde você está buscando posicionamento. O que não é óbvio nessa jornada? O que não é óbvio é base e estrutura, sistema, em tudo. Negócio, esporte, você, estudo, tudo. Tudo que envolve uma criança de 16 anos. Isso é uma coisa que não é óbvio. A gente é sempre focado no futuro e isso e aquilo, e vai, tenta montar uma coisa sem a base. E o que acontece na hora que você tá sem base? Você cai. E você fica confuso. Bate um monte de pensamentos. Sabe, que um jovem tem, né? Estresse. Isso é muito comum. As pessoas, a sociedade tenta te imprimir uma mentalidade, um modelo, né? E tem que romper esse modelo, é isso? Sim. E tudo começa, que não é óbvio, com uma base em um sistema. E para um jovem entender isso é difícil. Mas é muito simples. É pensar como como é que eu falo? Uma casa. Você não vai construir a casa começando com o teto. Você vai começando do chão. Uhum. Porque do chão você pode construir o segundo andar, e do segundo, terceiro, e do terceiro, quarto, e de lá tu vai montando a sua vida, montando os seus andares. Mas tudo começa com a base, tudo começa com o chão. Muito bom. Para quem tá aqui nos assistindo, o Luca, ele já é nacionalizado americano, né? O Luca, ele fala inglês como primeira língua e o português é como segunda língua. Então, quando vocês verem o raciocínio dele, é porque a mentalidade dele pensa em inglês e ele tá respondendo muito bem em português. Eu te agradeço pelo esforço de estar aqui. Vamos pegar essa base do que você tá falando. Eu gostei muito do que você tá falando. Então, pensando agora, com 16 anos, você tá na high school, certo? Quanto mais tempo você tem ainda de escola? 2 anos? 2. Tudo que você aprendeu na escola até agora, o que de fato você vai conseguir usar para os seus próximos passos? Você tem uma ideia sobre isso? O que eu peguei de material na escola é disciplina, né? Saber que tem uma tarefa pro próximo dia e ficar à noite trabalhando, né? Boa. Sair daquela zona de conforto. Mas o que eu vou levar fora da escola, mais do que ensinamentos, são as conexões e as amizades que eu vou levar pela minha vida. Hoje, escutando você, falando, né, com seus próximos amigos ali e tudo, eu sei que isso vai estar na minha vida, um amigo próximo. E isso começa em origem da escola e dos lugares que eu tô conhecendo hoje. Cara, você falou duas coisas aqui que eu tô chocado nesse momento. Não é óbvio. Pergunta para você, eu quero que vocês perguntem para as pessoas que estão próximas de vocês
para um adolescente de 16, 15, 17 anos que está fazendo escola, o que ele vai levar da escola? Eu te garanto que a maioria vai falar assim, nada, não estou aprendendo nada. E isso não é uma realidade. A gente tem que aprender a olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu levei da 5ª série até o 3º colegial na coxa, porque eu perdi o valor da escola. Eu estava numa escola particular, fui para uma escola estadual, não é nenhum problema que estuda numa escola estadual, pelo contrário, tem muita gente que ficou milionária porque sentiu falta de algo, e eu acho que o chega é algo muito importante, mas naquele momento eu desprezei o processo da escola, e se eu pudesse voltar lá eu teria feito diferente. E você deu uma palavra-chave muito poderosa, você falou assim, a primeira palavra que você falou, e a gente tem que prestar muita atenção quando a gente faz uma pergunta para uma pessoa, qual é a primeira palavra que ela responde. A primeira palavra que você respondeu foi disciplina. Eu não imaginava, entre todas as palavras que você pudesse falar, que você falasse disciplina. Isso diz muito sobre você. De você falar, cara, a escola me ensinou que... Você podia falar assim, a escola me ensinou matemática, que é óbvio. A escola me ensinou sobre falar inglês, sobre a história do mundo, é óbvio. Não, mas você falou assim, a escola me ensinou disciplina. Isso mostra o seu nível de cognição quando você está olhando por cima da floresta. Segunda coisa que você falou, as conexões que estão lá. De buscar as pessoas que você ama, as pessoas que vão estar com você no seu próximo passo. Teve uma terceira coisa que você falou aqui, eu gosto de mapear o que as pessoas estão falando, que você falou assim, ó, eu vi você falando ali com seu primo e a felicidade entre vocês e eu quero ter essa mesma felicidade. Nós somos altamente influenciados e é sobre essa base de influência que a gente tem que ter. Voltando para o eixo, que a escola te ensinou, a gente está construindo aqui a base da casa, como você falou. Qual que é o seu próximo passo? Qual que é o seu próximo objetivo? Aonde o Luca vai estar daqui a um ano? Em um ano eu quero ser completamente diferente. Eu quero estar num outro patamar em negócios, inteligência, até minha aparência, né? O Luca em um ano já vai ter um negócio, um monte de negócios operando, trabalhando por ele, né? Que hoje eu tô tentando montar um monte de negócios. E na fase do começo, tá trabalhando toda hora, mas em um ano eu quero parar de trabalhar por um negócio e o negócio trabalhando por mim. Em um ano eu também quero estar já focado em também ensinar outros jovens, né? Te acompanhar nisso. Uhum. Isso é minha meta desse ano. Que negócio está começando agora? Me conta um pouco mais. Então, tem de IA. E tem de educação. Legal. E tem agora, eu tô tentando montar, e eu posso explicar mais sobre uma de Sports Agency, Sports Engine, que gravar vídeos, conteúdos para empresas de esporte nos Estados Unidos inteiro e vender isso por mês, gravando 40 vídeos de conteúdo, postando e tal, para outras empresas postarem, né, crescer as empresas deles, de clientes e tudo. Legal. Me conta um pouco mais, como é que isso funciona? Então, eu pego um videographer, como é que eu falo isso? Um filmmaker. E eu mando ele pro negócio. Mando ele pro negócio do cliente. Ele vai lá gravar os vídeos, eu quero que ele me manda 20 vídeos. Você quer ter uma agência de marketing, sim, é isso? Você vai dar ideia pra ele de como criar, o que os adolescentes querem ver, aí você cria o material e entrega isso pronto pra ele. Sim. Pra empresa, ele busca conteúdo, busca clientes, vai aparecer mais na social media, que isso Legal. É a única coisa, não é a única, mas é uma das únicas coisas, é uma coisa muito forte em puxar clientes, né? E vai crescer, especialmente com o IA. E com isso eu faturo também. Maneira de você ajudar e ter uma troca, uma recompensa. Sim. O que é dinheiro pra você? Dinheiro pra mim é liberdade. Liberdade, né? Eu penso muito em fazer outras coisas e ter meu tempo sendo meu e não de um outro, sabe? Pra mim, dinheiro é muito mais do que uma Lamborghini ou uma mansão. É família, é cuidar dos outros, cuidar dos que amam, sabe? Investir, crescer minha legacy. É o seu legado. Seu legado. Então, ou seja, a sua preocupação hoje é você conquistar dinheiro suficiente para você proteger a sua casa, a sua família, os seus filhos, criar um ambiente onde eles possam estudar e poder desenvolver o seu talento para gerar um legado. Não é sobre bens materiais, não é sobre parecer, mas é sobre ser. É isso? Legal. Eu vou te trazer uma reflexão que eu gostaria de ouvir com 16 anos de idade.
O dinheiro, se você perguntar para milhares de pessoas, elas vão falar que ele representa muitas coisas. Mas tudo aquilo que você quer dominar e governar, você tem que buscar na origem. E o dinheiro, ele nasce na Lídia, atual Turquia, 700 anos antes de Cristo, com um único objetivo. Um rei percebe que a população, elas tinham acúmulos daquilo que elas trocavam e aquilo estava descendo, estava virando um problema. E todo problema é a oportunidade para nascer uma solução. E naquele momento ele institui o dinheiro. Então os primórdios do dinheiro são 700 anos antes de Cristo na Lídia, com um único objetivo, gerar instrumento de troca. Então quando a gente coloca o dinheiro no lugar dele, é aí exatamente que a gente dá o real valor para ele. Uma vez que eu solucionei a sua vida, melhorei a sua vida, você tem duas maneiras de me agradecer. Ou me servindo numa proporção igual ou maior, ou então me pagando dinheiro, porque com esse dinheiro eu vou lá e eu compro a roupa que eu preciso, eu vou lá e eu compro o curso que eu preciso, eu vou lá e compro a comida que eu preciso, eu vou lá e invisto nas minhas filhas que eu preciso, nos meus filhos que eu preciso, entende? Então coloca esse dinheiro neste lugar e aí automaticamente a consequência de um trabalho bem feito te dá liberdade, porque quanto mais potência você gera, melhor poder de escolha você tem, não é verdade? Ok. E aí você tem hoje uma empresa de A, você tem uma empresa de marketing, você pensa em algum outro negócio ou não? Por enquanto... Então, se eu conseguir pegar essas duas empresas de prosperar suficiente para ter mais experiência, né? Que eu tenho a idade... Vocês têm aqui, você e um monte de pessoas no palco têm mais idade do que eu tenho... Eu tenho mais experiência do que eu tenho idade. Então, estou tentando montar a experiência primeiro, que aí a minha terceira empresa é educação. Legal. Eu quero muito inspirar outras crianças, ou inspirar outros jovens, sabe? Legal. Muito, muito, muito. Eu acho que quanto antes você começar a fazer isso, treinar outros jovens pro que você está fazendo, você vai dar oportunidade para as pessoas que muitas vezes não têm referência dentro de casa. Às vezes o pai deles trabalha dentro de uma empresa ou empreende numa atmosfera, num nível tão grande ou num nível médio, intermediário, que não dá acesso em quem está embaixo para entender o que você já está vivendo. Hoje seu pai empreende e tem quantas empresas? Meu pai acho que tem 7. 7 empresas. E você não pensa em fazer parte do negócio deles? Ou você prefere criar o seu? Não, penso, mas eu sei que movimentar uma empresa do tamanho dele começou bem cedo isso. Assim como é que eu entrei no negócios e começar a construir meus negócios. Eu soube que eu não vou conseguir virar 20 anos de idade, 25, 30 e pegar a empresa do meu pai assim. Eu tenho que ter experiência. Eu tenho que saber como é que uma empresa funciona. E sabe, faculdade ensina, mas experiência você tem que viver. E então, essa independência e essa, né, fazendo empresa sem meu pai, para depois ter ensinamentos, ter valores, crescer como uma pessoa para depois operar uma empresa daquele tamanho, é que eu sempre pensei que... Vai ser uma base sólida, né? Uma base, isso é importante, a base. Legal. A base. E sobre redes sociais, como é que você enxerga as redes sociais? Eu enxergo no mesmo patamar, quase no mesmo patamar de IA. É uma arma que você pode usar para bom ou para ruim. Redes sociais, você pode fazer dinheiro, você pode crescer seu posicionamento, empresas, você pode conectar com outras pessoas. Mas também é uma forma de distração, é uma forma de você desacreditar. Que você vê um outro cara da sua idade fazendo uma coisa que deveria ser mentira, mas você acredita, deve ser também Você fica lá 6 horas lá, scrolling, tu não faz nada. Então você tem que aprender a usar rede social. E eu vejo assim, eu tenho que ter cuidado como é que eu opero aquela coisa, sabe? Mas às vezes eu dou mole. Você tem alguns exemplos? Pô, reconhecer que dar mole é importante. Isso mostra muito sobre o seu coração. Mostra o quão sensível você é a você mesmo. Porque você serve a você mesmo, baseado nos princípios de Deus. A primeira pessoa que você não pode enganar é a si mesmo. Incrível isso. Você tem alguém que você fala, pô, os princípios, os valores desse homem ou dessa mulher que ia chegar onde eu admiro, eu respeito, que você segue? Quem são as pessoas que você admira? Nos campos do que eu tô tentando aprender, comunicação, liderança, negócios, negociações, tudo, eu tenho um caráter diferente. Comunicação é você. Obrigado. Eu amo, assim, como é que se escuta, comunicação não é só falar, é vender, é divulgar ideias, e é escutar. É escutar, olhar no olho de alguém
e lembrar do que eles estão falando, sinceramente escutar. Isso é comunicação. Liderança, eu gosto e eu aprendo muito com meu pai, né? Meu pai sempre foi um líder, eu pego muito dele. De negócios, eu gosto muito de... Vocês também provavelmente conhecem, eu gosto muito de o Thales Gomes, do G4. Uhum. Eu tinha conhecido ele, fui lá no G4 e tudo. Eu também me inspiro muito deles. Então esses três aí, eu gosto muito de olhar. Nessas horas aqui com você, eu estudei muito. Assim, como é que você mexe, como é que você movimenta, como é que você fala, escuta, olha... Que eu também tenho que aprender isso, sabe? Uau. Isso é comunicação é uma parte muito fundamental em um líder. Não só em negócios, em liderança. Lucas, você tá fadado a ser milionário. Mas mais que isso, você tá fadado a transformar o maior número de pessoas possível. Com a sua mentalidade, com a sua organização mental, dificilmente você vai sair da trilha com a família que você tem, com os princípios e valores bem enraizados. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, um pai, aquela história antiga, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Essa história já caiu por terra. Hoje as pessoas entenderam que o conhecimento está acessível, os pais sim que estão hoje preocupados em formar seus filhos, e eu vi nos olhos do seu pai a preocupação de te entregar o melhor, as melhores ferramentas para que você se desenvolva. A minha filha não vai precisar passar, eu tenho a Dandara, a Serena, o Bento e o Dom, eles não vão precisar passar por todos os desafios que eu passei. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade numa situação extrema, fui trabalhar de estoquista, eu quero que eles coloquem o talento deles no melhor ambiente possível, com as melhores pessoas possíveis, para eles pegarem as referências o quanto antes. A gente não precisa passar por ambientes e cenários caóticos para acessar aquilo que a gente merece ver. Sim. Eu creio que Deus preparou o nosso melhor para todos nós. Cabe os nossos pais tentar criar esse ambiente, essa atmosfera, para que os filhos possam ser a sua melhor versão. Quando eu paro e penso, Jesus falando, né? O que Jesus falou antes de ir para ser redimido, né? Aliás, Jesus nos redimiu para ele ser crucificado como cordeiro. Ele fala para os apóstolos: vocês farão obras como eu e até obras maiores. O que nós como identidade devemos querer é que quem está próximo de nós consiga alcançar ainda mais do que a gente alcançou, porque quanto mais o outro que está perto de nós alcance algo mais que a gente não alcança, automaticamente o mundo se torna um ambiente melhor, e é isso que nós devemos desejar. E eu vejo essa pureza, essa bondade, essa natureza genuína em você. Mantenha seu caráter, os seus valores, porque eu tenho certeza que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Foi um prazer estar aqui contigo e eu quero te fazer um desafio. Você topa? Top. O desafio é o seguinte, agora em março nós vamos formar nós vamos abrir o campo de visão de 33 jovens de 14 a 17 anos. Eu vou separar um tempo em cada mês, março, abril e maio, onde nós vamos pegar esses jovens e nós vamos mostrar para eles visão, cognição, como construir negócio, como criar responsabilidade, como respeitar os seus pais, princípios e valores bíblicos, como respeitar a Deus sobre todas as coisas. A gente vai fazer uma conexão com essa galera. Você topa me ajudar? Top. Eu tô formando um grupo, eu vou te colocar lá e você vai fazer parte desse grupo, tá bom? Vamos. Deus te abençoe. É isso aí, esse foi mais um Isso Não É Óbvio.